Dou graças a Deus, queridos irmãos e irmãs, por esta boa oportunidade, pela segunda vez estar congregado a esta igreja. O Senhor cumpriu o desejo do meu coração mais uma vez. Eu moro na cidade de Botelhos, sul do estado de Minas Gerais, uma cidade pequena que serve para ser um bairro de vocês até menor. A cidade tem 15 mil habitantes, não tem nenhuma indústria, somente lavoura de café, mas o Senhor teve misericórdia de nós também lá, e o Senhor abençoou a sua obra, e acostaram à mesa quase 700 almas. 6% do povo crente, que está servindo a Deus para um dia com vós cantar o hino da vitória. Senhor da graça, irmão, me atender no norte de Minas, o vale do Jequitinhonha, qual meu saudoso papai também era ancião, e o Senhor pôs ele naquela responsabilidade, naquele sertão de Minas, na divisa da Bahia. E o Senhor, irmãos, há 43 anos atrás, eu venho ajudando meu papai nas viagens. Meu papai venceu a batalha, o Senhor recolheu, está no descanso, e nós estamos batalhando na mesma finalidade, para um dia herdar a vida eterna. E o Senhor tem feito muita maravilha, muitos prodígios naquele sertão, porque lá, irmãos, todo mundo sabe, é a região mais pobre do Brasil, mas o mesmo Deus que está aqui, está lá também. O Senhor preparou as igrejas grandes para nós. Vou contar uma obra que Deus fez, irmão, agora. O ano passado, na regional de Minas Nova, o Senhor preparou, nós oramos para 8 irmãos de ministério, 5 anciãos e 3 diáconos. E o Senhor preparou de nós fazermos estas ordenações, irmãos, e eu fiz como meu saudoso papai fazia. Sempre tinha as ordenações, e meu pai marcava assim: segunda no lugar, terça no outro, quarta no outro. Assim foi. E eu marquei essas ordenações. Quarta-feira Deus preparou, atendemos a ordenação do ancião na cidade de Minas Nova. Na quinta-feira, o ancião, a diácono, na cidade, irmão de Leme do Prado. Na sexta-feira, em Araçuaí, no sábado, em Capelinha. Domingo, às 14 horas, em Carbolita. Domingo à noite, em Tamarandiba. E a Irmandade sabe que o povo crente é o povo mais feliz da terra. É o povo que mais passeia, é o povo que dá glória, é o povo que mais come, é o povo que vai para o céu. Então, lá no norte, é costume, todas as ordenações, ter uma comida. E lá é muito fácil fazer a comida, porque compra um saco de farinha de mandioca e uma carne seca lá e faz uma farofa. E assim é feito, irmão. E calhou uma ordenação na cidade de Itamarandiba. E no sábado, na quarta-feira, eu estava lá no norte, e os irmãos, um diácono me liga: irmão Jonas, domingo é a nossa ordenação, e nós estamos sem nada para fazer alguma coisa. E daí? Eu pensei, mas o que eu vou responder para ele? O Senhor falou dentro do meu coração: fala para ele que Deus proverá. Falei para ele. Na quinta-feira ele me ligou de novo, estava em Leme do Prado: irmão, e daí? Deus proverá. Quando foi na sexta-feira, eu estava lá em Araçuaí, ele me ligou de novo: irmão Jonas, eu tenho uma notícia boa para te dar. Falei: fala, meu irmão. Olha, tem um irmão aqui que ganha os bezerros, ele cria os bezerros na chácara dele. Ele falou que vai dar um bezerro para nós fazer a farofa. Então a carne Deus já preparou. Aí ele falou para mim: e o restante? Eu falei: Deus proverá. Mas isso, irmão, já era na quinta. Quando foi na sexta-feira, ele me ligou totalmente apavorado, diabo. Mas como é que nós vai fazer? Eu falei: Senhor, o que eu falo para ele? O Senhor falou para mim: fala para ele comprar de tudo, do bom e do melhor.
E não comprar Guaraná de segunda, não. Compra Coca-Cola. E a festa Deus vai preparar. Irmãos, ele muito afoitado, eu falou, mas o irmão vai pagar. Eu falei para ele, Deus proverá. Irmãos, e assim foi quando foi no sábado. Olha para você ver como é que Deus opera. Quando foi no sábado, eles foram matar aquele bezerro para preparar a carne para o domingo. Quando eles mataram aquele bezerro, dentro do fel do bezerro tinha uma pedra. Pegaram a pedra, venderam por R$3.000 e pagou toda a festa. Então cumpriu a palavra, Deus proverá. Esse é o Deus que nós servimos. Vamos fazer uma abertura de uma igreja na cidade de Capelinha das Graças. Igreja grande, 15 por 25, agora é 90 aqui. Irmãos, e nós estávamos lá na igreja, naquela alegria, preparando os últimos detalhes, quando veio, chegou um homem numa caminhonete, fazendeiro. Entrou na igreja, tirou o chapéu e falou para mim, falou para o ancião, estava lá, eu gosto de ajudar a igreja, vocês não foram pedir nada para mim, eu não vi nenhuma quermesse, eu não vi uma festa, eu não vi um bingo, e como é que vocês tomaram dinheiro para fazer essa igreja? Aí o ancião falou, o senhor não sabe da maior, vai ser inaugurada sábado, e não deve nenhum tostão para ninguém, e tem R$5.000 de caixa. Aí quando ele falou aquilo, eu levantei e falei, não senhor, o que o senhor quiser ajudar, seja bem-vindo. Aí ele olhou assim nos quatro cantos da igreja, ele falou para mim, mas será o que eu vou dar, você vai aceitar? Falei, Senhor, tem misericórdia. Aí ele pegou, olhou assim e falou para mim, ó, a partir de amanhã, lá na minha fazenda está autorizado, manda teus irmãos, vai lá, escolhe os 2 maiores boi e vamos fazer um churrasco nessa igreja. Irmão, no outro dia foi lá, buscou os 2 boi grandes, e nós na abertura, fazendo a abertura da igreja, e a costela de chão assando lá do lado. Comemos carne sábado, domingo à tarde e domingo à noite. E não negou para ninguém. Todo mundo da cidade que veio comeu o churrasco do crente. E quanto mais comia carne, mais Deus abençoava. Então o Senhor faz umas obras assim. É uma coisa, às vezes alguém diz, mas é muito simples, mas é na simplicidade que o Senhor aparece. O Senhor tem feito muita obra. Quando nós começamos a atender a obra com o meu saudoso papai, era pouquinha irmandade. Hoje nós temos uma regional na cidade de Minas Nova, que se reúne ali na faixa de 250 irmãos, são 122 congregações que temos lá naquele sertão, no meio daquele povo, pobre e humilde, mas o Senhor tem feito muita obra conosco. Vou contar mais uma obra agora que o Senhor está trazendo em frente. Irmãos, eu gosto muito de diácono. Se tiver alguém que não gosta de diácono, o diácono é um ministério muito importante na obra, porque tudo na igreja aparece. O ancião aparece, o operador aparece, o encarregado aparece, de ministração aparece, todo mundo aparece, mas o diácono não aparece. E alguém ainda fala mal de diácono. E diácono e as irmãs da piedade é igualzinho minhoca, que só anda por baixo na terra. E você nunca viu um diácono levantar aqui e falar, na reunião de domingo passado atendemos 80 fichas. Nunca você viu. Você vê um cooperador ler, você vê um ancião atender um batismo, você vê um encarregado de orquestra, teve tantos músicos, e o diácono não tem nada. Então eu gosto muito de diácono, e nós fomos para o norte de Minas fazer os atendimentos. Irmãos, enchemos o caminhão de cesta básica, e nós passamos numa cidade por nome de Água Boa, tem até hoje lá. Irmãos, e eu naquele caminhão, guiando aquele caminhão,
irmão, junto com os demais diáconos, e de repente nós ia passando nesta cidade de Água Boa, e não era lugar de nós atender, nós ia passar direto, estrada de terra. O Senhor falou dentro do meu coração: entra nesta cidade. Falei: Senhor, essa cidade pertence a Valadares, essa cidade não pertence a nós. O Senhor falou: entra na cidade, a minha obra não tem divisa. Entramos, irmão, o Senhor vira à direita, vira à esquerda, e eu peguei uma rua beirando o cemitério. Irmãos, e aquela presença dentro daquele caminhão, de repente eu ia passando, um andarilho sentado na beira da sarjeta, roupa suja. O Senhor falou para mim: para e prega para ele. Parei o caminhão, fui lá pregar para aquele homem. Como é que o senhor chama? Chamo João. Tudo bem? Não vai bem não. Falei: por quê? Falou: porque eu moro nesta cidade, não tem trabalho, não chove e estamos morrendo de fome. Como que vai bem? Eu falei: o senhor acredita, senhor João, que eu ia passando lá na estrada e Deus mandou eu aqui vir falar com o Senhor? Ele me maltratou muito e falou: tu é um besta, não existe esse tal de Deus não. Irmãos, e ele começou a falar tanto de Deus, e de repente eu falei: cadê a tua esposa? Minha esposa foi no mato caçar recurso, nós não aguenta mais de fome, saiu cedinho, e lá no mato da Upiqui, da Marolo, da Pindaíba, né? Ela foi para o mato, irmãos, e nós conversando, ele falando mal que não existia Deus. De repente a mulher dele aparece. Veio aquela mulher, muito brava, nem no nosso rosto não olhou. Ele falou: bem, não achamos nada para comer, já comeram tudo. A única coisa que nós achou foi água para beber lá no corpo. Aí ele virou e falou assim: olha esses bestas aí, ó, estão falando que Deus mandou ele vir cá falar conosco. Aí, irmão, aquela mulher blasfemou bastante, e eu peguei, entrei naquela conversa com aquela mulher bastante, irmão. Resumindo, de repente, irmãos, o menino que estava com ela falou assim: ô meu irmão, esse PDP então tem quem cuida dele? Eu falei: tem. Quem cuida dele? Deus. Ele tem a raiz, puxa água, mata a sede, tem a raiz, puxa a seiva, mata a necessidade dele. Aquele menino olhou bem para mim e falou: ô besta, se tem Deus que cuida de um pé de pé desse, por que Deus não cuida de nós então? Irmãos, eu falei, aí na hora o senhor falou: atende ele. Irmão, fomos no caminhão e começamos a atender aquela família. Quem tem aí? Tem de tudo. Quem deu? Foi governo? Não. Você vai vender? Não. Vou dar dado. Para quem? Para quem clama a misericórdia de Deus como você clamou. Irmãos, aí começamos a atender aquela família. Quando eu fui dar o senhor João, eu não lembro se foi um fardo de arroz, uma caixa de óleo, ele falou para mim: não, moço, eu não posso pegar. Falei: não, por quê? Eu achei que ele era doente. Falou: eu não posso pegar porque eu não tenho dinheiro para pagar. Falei: não, o senhor pode pegar, senhor João, tem alguém que já pagou pelo Senhor. Mas quem pagou por mim? Senhor Jesus derramando o sangue do madeiro. Atendimos aquela família e veio a prova. Irmãos, aí começou a vizinhança, tudo viu aquilo, irmão, e começou vinculado do caminhão. Ele fez uma fila. Eu falei: Senhor, tenha dó de nós. Agora, se for atender esse povo tudo, nós nem começamos a missão, vai esvaziar o caminhão. E agora, Senhor, como é que faz? O Senhor visitou nós e falou assim para mim e para o outro: pode atender todo mundo. Você vai tirar o arroz do caminhão para dar. Quando você virar para trás, eu vou para o outro lugar. Irmão, atendemos aquelas famílias todas que Deus mandou. E a benção no caminhão foi mais do que saiu, porque a lona não estava dando para engordar. Foi uma alegria muito grande. Vamos embora. Irmãos, e o tempo se passou, e eu falei para aquele senhor João, aqui da igreja de crente, que é isso? Aquela igreja que as mulheres põem o pano branco na cabeça dele.
você vai lá, porque lá é o caminho da verdade. Irmãos, um tempo se passaram, um belo dia estava eu com meu papai na cidade de Capelinha das Graças, fazendo a ordenação de um diácono. Irmãos, e eu fiquei lá na porta junto com os demais diáconos, recebendo o povo, irmãos, e o Senhor abençoando grandemente. E quando o bebê chegou uma mulher, essa mulher olhou em mim de baixo em cima e abriu a boca a chorar. Falei com o meu companheiro, oh, coitado, ele é perturbado de espírito, olha a situação. Irmão, de repente ela chegou perto de mim, eu falei, pode falar da igreja, para que chegar tão perto? Parece que ela queria me agarrar. Aí eu falei, dona, o que está acontecendo? Olha, vou te falar uma coisa, irmão Jonas. Eu falei, peraí, estou chamando de senhora porque a irmã está sem ela. Irmão Jonas, uma vez nós estávamos morando na cidade de Água Boa, e nós estávamos morrendo de fome. E quando eu fui beber água no corvo, uma voz falou dentro da minha cabeça, marra o cipó no pescoço do teu filho, no pescoço teu vocês morrem cada sofrimento. E eu fui lá chamar meu esposo para nós morrer nós três. E quando estava lá, um moço, um homem, me repreendeu raspiamente e me falou tanta coisa bonita, matou a nossa fome. Ô irmão Jonas, por acaso não é irmão não? Irmãos, e eu não lembrei de nada. Eu falei, não, irmão, deve ser os anjos. Irmão, não lembrei. Passou mais ou menos umas 15 minutos, ela veio novamente e o Senhor trouxe em mente, é você mesmo, você fez isto. Eu falei, irmã, vocês moravam lá perto do cemitério, então sou eu mesmo, irmã. Aí ela começou a chorar, falei, sabe por quê, irmão Jonas? Falei, não, porque quem vai ser ordenado para diácono hoje é meu esposo. Então, diácono tenta tirar a vida lá atrás, mas Deus manda um anjo e serve nós. E anota aí, João Cordeiro, diácono da cidade de Capelinha. Então o Senhor faz muitas obras, porque o Senhor está lá no nosso meio também, em uma cidade carente, uma cidade, irmãos, que o Senhor está fazendo grande obra, um povo idólatra, mas o mesmo Deus que está aqui está lá também. Rogo de vossas orações. Esse dia teve eu andando bastante no atendimento da obra, para que Deus me guarde e me dê entendimento e sabedoria, para que onde nós passar possamos deixar as marcas de nosso Senhor Jesus Cristo. Sou grato a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém.